Estudo Bíblico Números 11, versos 1 a 35. Taberá e Kivrot Hatavá. Recusando-se a aprender a lição por meio de um castigo em Taberá, o povo de Israel passou a desejar desesperadamente a carne e os suculentos frutos e vegetais do Egito. A ira do Senhor se acendeu contra eles novamente. E até Moisés entregou-se a um sentimento de responsabilidade solitária por esses delinquentes espirituais. Moisés pediu ao Senhor que o matasse imediatamente e não o deixasse mais sozinho sob o peso da rebeldia de Israel. Então, Deus escolheu 70 anciãos para ajudarem o profeta a levar o fardo e lhes concedeu o espírito de profecia. Quando 2 anciãos, não dos 70, foram encontrados exercendo o dom da profecia no acampamento, Josué pediu a Moisés que os impedisse. Isso provocou a magnânima resposta de Moisés: Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. O desejo irreprimível de carne que Israel sentia foi satisfeito quando Deus enviou bandos de codornizes. Aqueles que tinham o desejo comeram até se satisfazerem, e logo depois uma praga irrompeu entre eles. Nota homilética: os versos 1 a 10 nos ensinam por que não devemos nos queixar. 1. Porque isso revela uma falta de confiança em Deus. 2. Porque é falta de visão. 3. Porque nos traz grandes prejuízos. 4. Porque é a própria ingratidão. Verso 1. Queixando-se o povo. Depois de apenas 3 dias de viagem, capítulo 10, verso 33, o povo começou a murmurar e a queixar-se, porque as condições não eram excelentes. Israel murmura contra Deus e contra Moisés. Queixando-se contra o maná do céu, queria carne, quando tinham rebanhos em abundância, e numa revolta de incredulidade disse: Quem nos dará carne a comer? Verso 4. Deus lhes satisfez o apetite físico, mas suas almas emagreceram. Salmo 106, 15. Nota: solene advertência aos ministros de Deus. Sempre haverá na Igreja de Deus os descrentes que murmuram contra a casa de Deus e tomam partido com os leais e fiéis. Mesmo assim, os ministros devem permanecer firmados em Deus, preocupados em fazer somente aquilo que Deus deseja. A Igreja deve ser advertida a que haja maior união e compreensão da parte dos membros para com seu ministro, para juntos terem como alvo os superiores propósitos do reino de Deus. 1. Quão rapidamente os israelitas se esqueceram do livramento da escravidão do Egito e dos atos poderosos de Deus em seu favor. Não quiseram confiar em Deus e deixar com ele sua vida e seu futuro. Atraíram assim contra eles a ira e o juízo divinos. 2. Nós, como crentes no Novo Testamento, nunca devemos deixar de agradecer pela morte sacrificial de Cristo por nós, pela libertação do pecado e pela graciosa provisão divina de orientação e bênção em nossa vida. Verso 2. O povo clamou a Moisés e, orando o fogo se apagou, extinguiu-se. Em forma resumida, temos aqui a história do povo de Deus através dos séculos vindouros. Salmo 107. Israel deixou de aprender a lição da obediência disposta e por isso passou por castigos mais severos conforme registrado neste e nos capítulos subsequentes. Verso 5. Que no Egito comíamos de graça. A inundação anual do Nilo tornava o Egito parecido a um jardim para os beduínos que habitavam o deserto estéril. As frutas e os vegetais mencionados
continuam sendo conhecidos no Egito atual e ainda são chamados pelos nomes semitas usados no texto. Verso 6. Seca-se a nossa alma. Novamente, a palavra usada para alma, nephesh, é a sede dos apetites animais. Não designa o espírito. Foi traduzida como apetite em Eclesiastes 6:7. O povo estivera por tanto tempo com uma dieta leve que começou a ansiar, desejar ardentemente por um alimento que estimulasse suas glândulas salivares. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Esse é um exagero comum às pessoas que se deixam levar pela autopiedade e pelos apetites animais. Essa falta de fé, de obediência, de gratidão e de humildade mostra quão longe o povo ficara do agrado de Deus. Hebreus 11:6. Nota homilética. O 11º capítulo nos ensina que 1. O descontentamento é fruto da falta de fé em Deus e constitui um perigo espiritual muito grave. 2. A influência dos de fora, populacho, verso 4, pode influir na espiritualidade dos fiéis. 3. A vida espiritual dos homens que têm preocupações e fardos pesados facilmente sofre uma diminuição, mas isso não aconteceria se houvesse mais apego às promessas de Deus. Tiago 1:5, 2 Pedro 1, versos 3 a 4, Isaías 4:3. 4. Deus revela misericórdia e compaixão aos seus filhos errantes. 1 Reis 19, versos 5 a 7. 5. Não se pode limitar nem monopolizar os dons do Espírito. Verso 28. 6. O generoso se regozija ao ver evidências da presença do Espírito Santo na vida do seu próximo. Verso 29. Verso 7. Maná. A palavra é semelhante à expressão hebraica: que é isto? Esse pão que Deus mandou dos céus para seu povo no deserto era semelhante à semente do coentro, com o sabor de farinha com mel e com consistência resinosa. Esse pão gostoso, milagroso e celestial é figura de Jesus Cristo. João 6, versos 48 a 50. Versos 10 a 15. Moisés também se queixa, refletindo a rebelião do povo nas suas próprias atitudes. Rebela-se contra sua vocação que o levou a abandonar uma situação de conforto e de honra para padecer privações e graves responsabilidades e ainda por cima aguentar as injúrias dessas pessoas. Queixa-se da própria vida, pecando assim contra Deus. Verso 14. Eu sozinho não posso levar todo esse povo. A fragilidade humana de Moisés aparece aqui e na linguagem do verso 15. Suas palavras estão carregadas de intensa emoção, pois ele se encontra em situação de angústia, sentindo que seria um ato de misericórdia se Deus lhe tirasse a vida. Verso 16. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Esses homens se tornaram os organizadores e secretários de Moisés, conforme indica a palavra superintendentes, shuter. Verso 17. Tirarei do espírito que está sobre ti. Por causa da depressão emocional de Moisés, Deus reservou algum dom de profecia para dar a estes anciãos. Verso 18. Santificai-vos. Por quê? Porque Deus ia fazer uma obra milagrosa, Josué 3, verso 5. O correlativo no Novo Testamento é a certeza de que Deus dá, de que Ele vai operar milagres nos corações. Isto Ele faz, por exemplo, através da sua palavra e através de cada meio de sua graça. Mas corações que não estão preparados só podem zombar de tal promessa.
Verso 20. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós. Essa foi a razão básica para o castigo de Israel. O povo se arrependeu de ter deixado a escravidão pela liberdade com autorrenúncia. Isso mostra que estava rejeitando a promessa de Deus e, portanto, o próprio Deus. Verso 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhes bastem? Por que um povo rico de gado deveria chorar por carne? O problema de Moisés não consistia em crítica que desse a entender que havia inconsistência na economia divina. Os rebanhos que Israel possuía logo ficariam depauperados se fossem usados como alimento diário. Sem dúvida, havia certo consumo de carne, porções dos sacerdotes, mas só em ocasiões especiais, festivais, como continua sendo entre os beduínos criadores de gado. Verso 23. A mão do Senhor significa a parte ativa da personalidade de Deus, sua atividade no mundo. Essas mãos são prontas a ajudar, são prontas a socorrer e consolar, são prontas a guiar. Verso 25. Profetizaram, mas depois nunca mais. Isso significa que eles profetizaram apenas nessa ocasião e nunca mais, ou que eles profetizaram nessa ocasião apenas uma vez e não prosseguiram. O primeiro ponto de vista não parece provável à luz de 12, verso 6. O último providencia a Moisés um grupo de inspirados secretários que também o ajudaram a registrar e editar os escritos sagrados, Pentateuco. Êxodo 4,16. Tomado com 7, verso 1, indica que uma parte da ideia hebraica de profeta, Nebi, era de alguém que fala em nome de outro. Talvez os anciãos tivessem uma experiência estática, nesse caso só porque receberam a palavra de Deus. Verso 26. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Não eram 2 membros desobedientes do grupo dos 70 que não acompanharam os demais, mas antes 2 dos muitos inscritos príncipes de milhares. Esse dom que receberam foi inteiramente inesperado. Verso 29. Tens tu ciúmes por mim? Moisés demonstrou o verdadeiro espírito da liderança orientada por Deus. Ele não era um demagogo, mantendo sua posição por meios indignos. Verdadeiramente desejoso que outros partilhassem desse dom maravilhoso, ele se preocupava mais com o bem comum de Israel do que com sua própria posição. Quando Eldade e Medade continuaram profetizando no arraial, Josué queria que Moisés os proibisse. Moisés, no entanto, já aprendera a lição sobre isso. Percebera que na vida espiritual, o normal seria que todo o povo de Deus pudesse profetizar quando o Espírito de Deus viesse sobre ele. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo descia ou enchia alguns, revestindo-os de poder para cumprirem missões ou profetizarem. Joel predisse o tempo em que todo o povo de Deus seria cheio do Espírito, Joel 2, versos 28 e 29. Essa profecia cumpriu-se no dia de Pentecostes, quando então o Espírito foi derramado sobre toda a carne, Atos 2, versos 4, 16 e 17. Os crentes não batizados no Espírito Santo não estão experimentando o que Deus lhes prometeu e que Jesus anela lhes conceder. Atos 1:8, 2:39, 1 Coríntios 14, 1, 2, 5 e 39. Verso 31. 2 côvados. Não se trata da espessura da camada de codornizes espalhadas pelo chão,
mas sim que os pássaros esgotados pela migração estavam voando nessa altura, mais de 1 metro. Por isso mesmo, era uma presa fácil para os israelitas. Verso 32. Estenderam para si. Cada pessoa pendurava as codornizes que recolhera para deixar escorrer o sangue antes de comê-las. Verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes. A palavra hebraica não significa mastigar, quer dizer cortar. Traduz-se antes de terminar as provisões. Isto não significa que o castigo caiu sobre o povo antes que tivesse tempo de comer as codornizes, pois o Senhor predisse que comeriam carne durante 1 mês, versos 19 e 20. A ideia é que antes de terminarem de comer as codornizes, a praga irrompeu.